Hoje nós vamos ter um programa muito especial, o maior exemplo de pai. Eu vou deixar para vocês um versículo, Lucas 15, 11 ao 32, que fala sobre a parábola do filho pródigo. E os Salmos 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece com os que o temem. Hoje nosso programa está especial, é para aqueles que cuidam de nós, nos protegem e nos amam de um jeito único, os nossos pais. E vamos lembrar também que temos um pai que é perfeito e nunca falha, o nosso Deus. Agora, uma curiosidade bíblica. Você sabia que na Bíblia, Deus é chamado de pai mais de 200 vezes? Isso faz a gente entender que Ele quer que a gente chame Ele de pai, porque Ele quer cuidar da gente. Agora eu vou deixar para vocês alguns nomes de pais da Bíblia. Abraão, José, pai de Jesus, e o pai do filho pródigo. Agora eu vou falar para vocês a parábola do filho pródigo. Tudo começa quando tinha um pai com 2 filhos. E um filho já queria toda a sua parte de herança para poder sair, aproveitar e gastar. Só que nessa ele levou muito a sério. Ele gastou todo o dinheiro. Ele saiu, foi para outra cidade, gastou, esbanjou, comeu, esbanjando, sabe? Foi em festas, fez amigos. E depois, quando ele perdeu todo o dinheiro, ele virou pobre, porque ele não tinha literalmente mais nenhum tostão. Todos os amigos o abandonaram, tudo que ele tinha fugiu, né, dele. Ele não tinha mais aquilo, ele estava sem nada. E aí, ele precisava de alguma renda. Então, ele foi trabalhar como a pessoa que colocava comida para os porcos no sol ardente. E ele passava tanta fome, mas tanta fome, que ele chegou a comer a comida dos porcos. E nessa, ele lembrou que tinha um pai que cuidava dele, que dava tudo que ele precisava. Então, ele voltou para casa, se reconciliou com o pai dele. Mas quando ele estava chegando no caminho, o pai dele viu ele de longe e saiu correndo ao seu encontro, deu um abraço e mandou os servos colocarem uma nova sandália, uma nova roupa, colocarem um anel no dedo dele, porque ia ser como um casamento, só que ia ser uma festa, pois o que o filho deles estava morto, retornou à vida. Morto não de morto de verdade, mas morto porque ele tinha desaparecido, sumido, nunca mais deu as caras. E quando o outro filho, que pegou a segunda parte mas ele não queria naquele momento, ele chegou e perguntou: o que está acontecendo aqui? E o servo do pai respondeu: está tendo uma festa, pois seu irmão, que havia morrido, retornou à vida. Aí ele falou assim pro pai: nossa, mas o senhor não me dá um cordeiro, não me dá um tostãozinho, um dinheiro para poder celebrar com meus amigos, festejar, e você faz uma festa para ele que gastou todo o seu dinheiro e ainda não fez nada, e ainda chegou aqui todo inútil, todo imundo, todo sem uma esperança. E aí o pai respondeu: filho, ele tinha morrido e agora voltou. Você deveria ficar feliz com isso. Então, o pai teve muito perdão, teve amor. E é isso. Você tem que saber valorizar os seus pais. Muito. Você tem que valorizar sempre. Sempre. Quando o filho que gastou tudo, ele lembrou do pai dele, ele lembrou que ele tinha amor, que ele tinha carinho, que ele tinha cuidados lá. E quando ele voltou, ele foi muito bem visto, ele teve o perdão do pai. Agora eu quero falar para você como honrar e respeitar o seu pai. Você pode honrar o seu pai obedecendo, demonstrando carinho, orando por eles, respeitando, fazendo muitas outras coisas. Agora eu quero deixar para vocês um versículo que é Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
Hoje eu vou mostrar pra vocês uma pessoa muito especial na minha vida. Meu pai, pode ver. Deus te Oi, abençoe, pai, Samuel. benção. Tudo bom? Tudo? Uma honra estar aqui com você. Obrigado você por ter aceitado meu convite. Ô pai, provável que as pessoas devem estar curiosas. Nossa, seu pai já apareceu no programa, mas não falou muito sobre ele e tal. Qual é o seu momento mais especial que você mais lembra comigo? Olha, Samuel, muitos momentos especiais aconteceram na minha vida com a sua chegada. Você foi um presente de Deus muito esperado. Então, desde o seu nascimento, aquele momento no hospital, aquele acompanhamento lá junto com a sua mãe, a sua chegada, pegarem você no colo, foi muito especial, né? Então, existem vários momentos, mas a sua chegada foi uma chegada assim com muito amor, com muito carinho, que eu tenho assim, eu estou falando agora, estou lembrando dessas cenas, e isso é muito legal, foi muito importante para mim. E eu lembro que eu sempre falava com você, falava às vezes até em inglês, né, que você é um presente especial de Deus para minha vida, né? E é lógico para sua mãe também, né, para nossa família, mas em especial para mim. Poxa, pai, que legal, que bacana. É, querido. Esse é o presentão de Deus para mim, né? Gift of God for me, né? É um especial. E vários momentos especiais, né, nós tivemos juntos, eu e o Samuel, né? Momentos de acompanhá-lo, levá-lo na escola, o primeiro dia de aula, né? Deixando ele lá, uma coisa diferente, deixar ele na escola, foi muito especial, né? Mexe com o coração da gente. E depois momentos de brincadeiras, né? Momentos de esquiar junto, as experiências de orar juntos, né? Ah, não está dando certo e de repente, filho, vamos orar, vamos falar com Deus, Deus vai resolver, Deus vai ajudar, vai interceder. E nós tivemos vários momentos especiais, né, Samuel? E isso vão ficar registrado, né? Espero que fique registrado na tua mente, no teu coração, né? Sim. Porque é uma forma de Deus mostrar para você que o teu pai te ama, que Deus te ama, né? E que nós te amamos muito. Você é uma criança muito querida, né? Já agora quase um adolescente. Pai, muitos momentos que o senhor me ensinou eu lembro ainda, são muito legais, muito interessantes, muitos às vezes desesperadores, mas depois fica muito legal, muito, como é que eu digo? Muito calmo, muito alegre. Fico feliz por isso, porque esses momentos são especiais para mim e isso vai te ajudar em superações. O papai sempre quis ajudar você a superar as dificuldades daquele momento, ensinando que independente do pai estar presente, você tem um papai do céu que te ajuda, te dá força e vai superando. Né? Então são mensagens que nós vamos passando para os filhos, em especial. Sim. Eu passando para você. Pai, e você sabe que muitos hoje, não hoje, mas domingo, não vão ter um pai para abraçar, um pai para comemorar o Dia dos Pais, né? Pra você ficar assim, nossa, pai, feliz Dia dos Pais e tal, e tal. Muitos não vão ter, né? Samuel, infelizmente isso é um momento triste. Alguns não vão ter pais porque foram abandonados, alguns não têm os pais porque os pais já partiram, né? O pai já partiu. Mas o que eu quero deixar assim como mensagem muito importante é que todos nós, além do pai terreno, nós temos o pai celestial. Jesus Cristo, quando veio na terra, o Filho de Deus, que é Deus, ele aqui deixou uma mensagem, que quando nós estivermos com dificuldades, quando estivermos com necessidade, lembrar que nós temos o Pai Celestial, o Deus Eterno e Pai Todo-Poderoso. Um Pai que nunca nos abandona. Que nunca nos abandona. Como diz a palavra de Deus, pode teu pai e tua mãe te abandonar, mas eu, o Senhor, o Pai Eterno, jamais te abandonarei. Sim. E aí ele dá o exemplo, falando da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no meio de nós. Quer dizer que o Pai nosso dos céus, eterno, sempre vai estar no nosso meio. Basta nós invocarmos. Então você que não tem pai neste momento, você pode falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, esteja comigo, cuida de mim. Mesmo que você não veja, você acredite, porque Ele vai estar perto de você e Ele vai estar cuidando de você. Então, isso é importante, que as pessoas entendam que além do nosso Pai, às vezes na terra, mas nós temos o Pai eterno. E esse, como você disse, jamais nos abandona. Tá? Então que as pessoas tenham esperança, porque existe um Pai poderoso que está nos céus,
mas que cuida de nós aqui na terra e que um dia quer nos receber lá no céu, todos nós, para morarmos com Ele como filhos por toda a eternidade. Mesmo os pais aqui da terra serão filhos de Deus lá no céu por toda a eternidade. Quando você se tornou pai, o que mudou na sua vida? Mudou quase tudo, Samuel. Porque quando você se torna pai, você começa a entender as coisas que você não entendia na vida. Então, por exemplo, eu sempre ouvi o meu pai me orientando, minha mãe me orientando, tudo mais, mas eu não entendia isso, a preocupação deles em a gente crescer e cada vez ser melhor, todo dia melhorar um pouco. E hoje eu entendo o que meus pais fizeram por mim, o que meu pai tentou me orientar ao longo do tempo. E eu entendo o amor dos pais por meio das suas atitudes. Atitude em falar assim, não pode isso, isso pode, isso não pode, parar um pouco, conversar, explicar as coisas. Isso é um amor do pai que eu não entendia porque não era pai. Outra coisa que eu passei a entender é o amor de Deus Pai para com cada um de nós. Porque Ele nos amou, a Bíblia diz que Ele nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí. Ele deu quem? Jesus Cristo, o seu Filho. Então olha o amor de Deus, o cuidado de Deus, onde deu o seu Filho por nós. Então é o amor do Pai para conosco. E Jesus cumpriu o seu ministério, o seu papel, nos amando também e ocupando a cruz do Calvário, ocupando o nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Ele ressuscitou o terceiro dia e Ele vive, Ele reina e nós vivemos com a esperança de que mesmo se um dia nós morrermos, ressuscitaremos com Cristo. Então eu passo a entender o quê? O amor do Pai. O amor do papai terreno e o amor do Pai eterno e todo-poderoso, de Deus para a minha vida e sua vida. Então isso mudou tudo na minha vida. A minha conduta, a forma de pensar, de orientar. Por isso que o papai, quando orienta ou corrige o Samuel, o filho Samuel, é porque o papai te ama. A Bíblia diz que o pai que ama, corrige. Né? Corrigir, orientando, conversando, falando, né? É isso aí, mudou tudo. Para melhor, viu, Samuel? Para muito melhor. Pai, o Senhor sempre ora por mim. Agora hoje, eu vou orar pelo Senhor. Oi, que bênção, Samuel. Eu aceito. Tá bom, então vamos? Vamos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que nos ouve, muito obrigado por toda a nossa vida, por tudo que vai acontecer, por tudo que o Senhor planeja para nós, para nossos familiares, para nossa família. E hoje eu quero fazer uma oração especial para o meu pai, os pais em geral. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê vida, dê saúde, dê uma esperança, dê aquela vontade de você estar lá com o seu filho, você dar carinho para ele, dar cuidado, e que Deus dê saúde para continuarem cuidando dos seus filhos pelo máximo de tempo que conseguirem. Eu oro a ele para que o Senhor dê a eles, né, uma vida boa, uma vida calma, uma vida de paz, alegria, e que o Senhor ajude a todos, dê paciência, dê bom ânimo, dê bom êxito em tudo que fizerem. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Samuel. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Então, obrigado, Pai, por o Senhor ter cuidado de mim até hoje. Espero que continue. Que o Senhor... Obrigado mesmo por o Senhor me dar ânimo de continuar, né, a minha jornada, de continuar tudo que um dia começou e hoje começa a crescer mais e mais. Obrigado por me dar amor, carinho, paz. Muito obrigado por tudo isso. Obrigado, meu querido. Obrigado pelas palavras, pelo carinho que você tem com seu pai também. Estou grato por isso. Deus te abençoe sempre. Te amo. Eu te amo. Eu desejo a todos vocês um feliz Dia dos Pais. Hoje eu aprendi ainda mais que ser pai é amar, cuidar e ensinar. E mesmo que algumas pessoas não tenham o pai aqui por perto, Deus nunca nos deixa e é o melhor pai de todos. E é isso aí, o Espaço Alegria fica por aqui. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais.